Estamos de volta com o Pan News Curitiba, agora 11 horas em ponto. Alegria ter você conosco em mais um dia, em mais essa sexta-feira. É a segunda sexta-feira do mês de maio. Semana passada era feriadão. Bom, dessa vez não é feriadão, mas vamos que vamos, porque a sexta-feira já está aí. Nesse momento a temperatura é de 23 graus e a máxima prevista para hoje é de 26. Então o calor segue, mas muita atenção no tempo, porque há um alerta laranja para chuva intensa, que compreende os estados, aqui do Paraná, Santa Catarina e também Mato Grosso do Sul. Vamos lá, olha, aos 24 anos, Camila Gonda é a mulher mais jovem da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Curitiba. Eleita pelo PSB com 3.062 votos, é líder do partido na casa e também do bloco da Federação Brasil da Esperança. Com propostas inovadoras como tarifa zero no transporte público, o passe livre estudantil, banheiros para cobradores e cursos profissionalizantes para mães atípicas, a vereadora Camila Gonda vem construindo um mandato coletivo, participativo e comprometido com a Curitiba que muitas pessoas acreditam. É a Curitiba do futuro. Será? A vereadora está aqui conosco para poder conversar e falar sobre muitos aspectos que têm inclusive dominado a pauta política lá do nosso legislativo. Vereadora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje, João. Inclusive numa semana, aliás, que semana não tem polêmica lá na Câmara, Pois é, mas essa semana em especial. Que coisa, né? O que está acontecendo, Camila? Porque cada hora é uma polêmica e alguns nomes ou vereadores aí que gostam muitas vezes de lacrar em rede social e gostam de produzir vídeos polêmicos e tudo mais, levantando a opinião pública, estão cavando a própria cova, digamos assim? Exatamente, eu acho que a gente percebeu um começo ali muito agitado na legislatura, que assuntos nacionais foram muito trazidos para dentro da casa, justamente com esse intuito de realizar recorte, realizar conteúdo para as redes sociais, mas agora, quando o trabalho realmente tem que ser comprovado para a população, eu acho que um a um eles vão se demonstrando o que efetivamente eles fazem dentro da Câmara Municipal de Curitiba. Que trabalhar pelo povo mesmo é para poucos, né? Você tem que ter, de fato, um compromisso com a população quando você assume um cargo eletivo, e a gente consegue perceber com a atuação de alguns ali que talvez esse não seja o compromisso da maioria. Não tem proposta, né? Muitas vezes é só a indústria do corte, né? Exatamente, a indústria do corte que tem afetado muito até mesmo a qualidade do debate político, né? A gente vai propor uma política pública, tem que entender que aquela política pública tem que ter de plano de fundo, pelo menos um estudo, é o mínimo que a gente espera. Mas a gente vê muitas vezes que a profundidade até mesmo do debate, ela não está conseguindo ser inserida na Câmara Municipal. E muitas vezes até temas, né? O debate de assuntos que são nacionais. Até recentemente a vereadora Laís Leão esteve aqui conversando conosco e falou: olha, mas vocês são o quê? Vereadores federais? Isso é uma Câmara Federal? Porque não que seja uma perda de tempo a discussão, mas não vai resultar em trabalho efetivo ou mudança alguma. Todo o tempo, né, que muitas vezes as sessões acabam sendo destinadas para esse debate que acaba não mudando nada na vida do morador de Curitiba, né? Exatamente, às vezes até debates internacionais, né? Porque recentemente a gente também fez lá a aprovação dos aplausos para o Donald Trump. Então, até que ponto também a gente está debatendo de fato uma cidade ou até mesmo um Paraná, né? Se a gente for até expandir um pouco o nosso conhecimento, que seja atrelado aos interesses da população. A gente vem, né, percebendo um certo distanciamento da realidade. As pautas que realmente tinham que ser discutidas dentro da casa estão um pouco distantes ali do que o povo realmente precisa. Vamos lá. Vereadora, a gente já passou mais de 100 dias aí, né? Inclusive, tivemos aí tanto por parte da prefeitura, líder do governo, o que já fizemos em 100 dias, né? Tivemos até que contratar um locutor de futebol para poder falar tanta coisa. Qual a avaliação que a senhora, enquanto fiscal do Executivo, faz desses primeiros 100 dias do mandato? Olha, esses primeiros 100 dias de mandato, na verdade, eles foram um pouco turbulentos, né? A gente tem uma certa dificuldade de fazer, de fato, esse debate aprofundado, mas também a gente sente um distanciamento até mesmo na pauta de projetos de lei. Dentro da Câmara Municipal de Curitiba, eu acho que tem que haver uma cultura para que, de fato, a gente consiga pautar projetos de interesse da
população. Quando a gente tem uma presidência que não consegue, né, colocar projetos para discussão que estejam alinhados à realidade de Curitiba, a gente de fato tem até mesmo do poder, né, até mesmo da sua própria sociedade civil, um aumento do distanciamento político. Porque aí já há a descrença de que o político resolve alguma coisa. A gente sabe que essa descrença é um senso comum que vem acontecendo e vem se fortalecendo ao longo dos anos, e parece muitas vezes que com esse discurso que é trazido, essa descrença ela só aumenta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que foram 100 dias onde a gente conseguiu aprovar pouquíssimos projetos que de fato têm algum impacto social, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma Câmara de Vereadores, são 38 vereadores e é dinheiro público que está sendo investido numa casa que precisa ter compromisso primordial com quem está na ponta. E aí a gente precisa pensar que a gente precisa levar os nossos mandatos para os bairros, para conversar com a população, para falar com os estudantes, com os empresários, com os trabalhadores e trabalhadoras. É importante que a gente tenha essa união de classes para que a gente consiga trazer um trabalho efetivo. E nesses 100 dias, a avaliação é que talvez a gente não tenha ainda conseguido atingir um trabalho efetivo para Curitiba. Só coloca em discussão ou em debate assuntos que estão alinhados com o executivo? Há um problema aí, ou há um alinhamento, né? Um problema para a riqueza de pautas e diversidade, mas é um problema no que diz respeito à evolução e um futuro cada vez melhor. Exatamente. Quando a gente fala de poderes, a gente fala sobre a separação deles. Então, os poderes, eles são independentes. O poder legislativo não pode estar linkado ao poder executivo. A gente não pode ter que esperar por uma autorização do poder executivo para discutir projetos no âmbito legislativo. Isso porque senão a gente acaba com todas as competências e rasga a Constituição Federal de alguma forma. Então a gente precisa ter esse conhecimento e mostrar para a população também o que acontece dentro da Câmara. Porque a gente tem vereadores que de fato têm um compromisso muito afiado com a população, mas às vezes não conseguem pautar os projetos que a população pede. E aí a gente tem que demonstrar para a população por que isso está acontecendo. Eu sou totalmente contrária a essa ideia de que para que a gente tenha uma política pública, óbvio, a prefeitura tem que, de certa forma, conseguir executar essa política pública. Não dá para ser uma política pública descabida, porque daí papel, né? Vai ser mais uma lei aprovada que, de fato, não vai ter efetividade. A gente tem várias aqui no município de Curitiba que não tem efetividade. Os próprios bueiros inteligentes foi um projeto de lei aprovado há alguns anos atrás, que é um mecanismo, né, que você colocaria ali nos bueiros para conseguir reter os resíduos e, enfim, escoar apenas, né, a água. Esse mecanismo não funciona, essa lei não está efetivada ainda. Outras leis, como foi aprovada a carteirinha para pessoas com câncer de mama, ainda também não efetivada, e leis que foram aprovadas há algum tempo. Então, óbvio, o Poder Executivo tem que estar em consonância com as políticas públicas para que ele consiga executá-la, né? Tem que ser políticas públicas que de fato funcionem. Mas, de certa forma, quando o Poder Executivo não executa uma política pública aprovada, cabe aos vereadores fazer a cobrança e fiscalizar essa efetividade. Agora, não dá para que a gente só possa aprovar projetos que tenham o ok da prefeitura. É muito diferente você aprovar algo com viabilidade de construção do que você aprovar algo tão somente com aprovação. São duas realidades diferentes que a gente combate esse tipo de realidade mesmo, e essa realidade ela é combatida através da informação. Acho que informar a população que isso acontece para até mesmo juntar ali a população num debate mais amplo. Trazendo isso mais para o dia a dia, né? Para situações que estão inseridas no cotidiano de muitas famílias. A política pública que a senhora inclusive representou, senhora, que você apresentou, vereador, sobre essa questão das mães atípicas. O que se buscou e justamente eu vi que nas redes sociais, né, a forma como você apresentou esse conteúdo foi interessante porque o fato de estar neste momento na oposição e conseguir sensibilizar a prefeitura, né, o executivo, de que é uma pauta extremamente importante e que a implementação desse projeto pode sim trazer uma qualidade de vida, uma melhoria para inúmeras famílias. Exatamente. Acho que mesmo sendo uma vereadora da oposição, eu tenho que reconhecer boas práticas. E existem secretarias na Prefeitura Municipal de Curitiba que me surpreendem diariamente. A secretaria, né, que atual a gente está desenvolvendo esse projeto,
projeto, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma secretaria que abre realmente, a superintendência de lá abriu as portas para que a gente pudesse fazer a construção dessa política pública. E tantas outras secretarias, como a Secretaria de Cultura, a Secretaria também de Segurança Alimentar, são secretarias que a gente consegue ter um amplo diálogo. Eu acho que isso que é importante. Eu sempre falo que por trás de toda a política pública, a gente tem uma ideologia, isso é óbvio, mas a gente não pode fazer com que essa ideologia, ela ultrapasse os interesses da população, porque a partir do momento que a gente faz políticas públicas tão somente através do cunho ideológico, a gente não está de fato dialogando com a ponta, que é com o cidadão que mais precisa. Então a gente pega muito isso e a gente consegue perceber isso através de algumas secretarias. Então sensibilizar a prefeitura a respeito desse tema das mães atípicas, mostrar para a prefeitura que as mães atípicas, antes de serem mães, elas também querem se reconhecer enquanto mulheres, também querem se reconhecer no mercado de trabalho, nessa capacitação, foi um dos temas muito importantes e foi uma vitória. Eu já considero o começo da construção dessa política pública como uma vitória do nosso mandato, porque justamente a gente consegue construir política pública com qualidade. E tanto que a nossa primeira medida, juntamente com a secretaria, vai ser a construção de uma audiência pública para ouvir essas mães. E isso também é um pilar da nossa construção. Não dá para fazer política pública dentro de gabinete, né? Porque eu não sou uma mãe atípica, eu não sei o que é, né, qual é a realidade dessas mães. A demanda me foi trazida, eu fui voz para amplificar essa demanda, mas eu não posso ser a única construtora dessa escrita. A gente tem, inclusive, participação, né, das pessoas pela live. Eu não sei qual é o nome do rapaz aqui, ou se é um homem ou uma mulher, mas fala, outra lei que não pegou foi a dos fogos sem estampido, né, sem barulho, lamentável. Sim. Também é verdade, né? É verdade. O que tem aí é foguete e fogos de artifício e barulho e idosos que se assustam, né? Mas os animais de estimação que acabam sofrendo bastante. Exatamente, os animais sofrem muito, as crianças neurodivergentes sofrem bastante também, então é muito complicado. A gente sente uma ausência de fiscalização das leis. Essa cultura de você ir atrás das leis que já foram aprovadas, nosso mandato se debruça muito nisso, em fazer um mapeamento das leis aprovadas e bater, lei por lei. A gente tem aquela lei dos terrenos baldios, né, que a prefeitura pode entrar, aciona, enfim, o proprietário. Se o proprietário não faz a limpeza dos terrenos, a prefeitura em um determinado prazo consegue adentrar esse terreno e fazer a limpeza. Essa lei também não funciona. A Secretaria de Saúde esteve na Câmara Municipal de Curitiba, questionei diversas vezes, sou, né, autora de vários pedidos de informação a respeito dessa lei. A gente ainda, até o momento que eu estava pesquisando, não sei se esse cenário já mudou, mas até o momento a gente ainda não tinha uma empresa, né, licitada para que fizesse a limpeza desses terrenos, e é uma lei aprovada que já tem mais de 2 anos que ela está em vigor. Então é um absurdo, e a gente precisa cada vez mais cultivar essa cultura mesmo da fiscalização de leis que já foram aprovadas. Caso contrário, a gente vai ter um arcabouço legislativo gigantesco e não funcional. Sem efetividade, né? E a dengue é um problema, né? Exatamente. Em várias cidades aqui do Paraná, Curitiba nesse momento pode não estar performando tão em alta, mas você vai para grandes cidades aqui do nosso estado, Londrina, Maringá, Sim. Foz do Iguaçu, olha, vivem uma epidemia, um Exatamente. problema dengue, com inúmeras pessoas, né, sendo acometidas por essa doença, porque foram picadas pelo Aedes aegypti, e o fato da evolução do quadro clínico que demanda internamento, uma situação de saúde, né, que pode sim ser evitada a partir ou de uma fiscalização, Exatamente. ou quando o Poder Executivo faz o que lhe é cabido. Vereadora, sobre uma questão importante, inclusive recentemente aqui na RIC TV, a gente teve uma denúncia de uma passageira do transporte coletivo que tinha o cartão transporte. Ela tinha muito crédito no cartão transporte e simplesmente de uma hora para outra ela falou, gente, mas cadê o dinheiro? Cadê o crédito que estava no meu cartão transporte? Ela não sabia dessa regra que acaba inclusive vedando aí a utilização. Se não utilizar, perde e tal. Tá na hora de mudar isso aí, pelo menos essa é a proposta. Essa é a proposta, tá na hora de mudar, e é uma coisa que sempre me deixou muito consternada, porque é um absurdo. É o dinheiro do trabalhador, vai pro cartão transporte e esse dinheiro é confiscado mesmo, não tem outro nome para se usar, é confiscado após 1 ano que esse dinheiro tá no cartão transporte desse cidadão. Isso é um absurdo, porque é um dinheiro da pessoa, né? E esse dinheiro é transportado pro fundo de urbanização. Então, assim, a gente tá com uma proposta para fazer uma alteração na lei do transporte coletivo. É uma alteração bem simples, mas que muda a realidade
realidade de muitas pessoas. Não dá pra gente ter esse confisco. Essa questão já foi discutida, inclusive em alguns tribunais, né, aqui, mas a gente precisa retomar essa discussão. E esse projeto hoje está tramitando na casa, vamos ver se ele passa na CCJ, né? A gente sabe que a gente teria uma resistência muito grande, né? Até mesmo das articulações, a gente já percebe uma certa resistência, mas a gente vai bater firme para trazer a sociedade civil com a gente e mostrar para o poder público a importância de acabar com esse confisco. Outros colegas parlamentares se sensibilizaram com relação a esse assunto? Com toda certeza. Acho que é um tema que, de certa forma, impacta de verdade o cidadão que pega o transporte coletivo todos os dias. E aí, vários vereadores têm contato com essas comunidades, têm contato com essas pessoas diariamente e faz com que esse tema, ele, de fato, seja sensível a vários legisladores. Bacana. Ainda nessa esteira de trânsito, falando sobre estar. Recentemente, a tecnologia veio, transformou ainda de maneira mais impactante a nossa vida pós-pandemia, né? Nos forçou a esse processo, muitas vezes ainda sem que uma transição natural, mas hoje, se você para no estacionamento regulamentado Star, você precisa fazer ali o registro, né? E pagar o valor para que você, ou se já não tem crédito, ou você paga para conseguir estacionar e sem tomar multa. Antes tinha aquele aviso de infração. Se você não colocava o Star, recebia o aviso, aquela notificação, e depois você tinha ainda a possibilidade de regularizar. Comprava o bloquinho, era uma maneira de evitar que você já fosse diretamente multado, ou seja, tivesse que pagar quase R$200 simplesmente por não colocar o estacionamento. Esse assunto também aí está na pauta da vereadora, que pretende voltar com esse aviso. Como é que é essa... Com certeza. Esse assunto foi uma polêmica na época quando foi apresentado, né? Foi, com certeza. A gente também tem uma proposição para que esse aviso de infração ele volte e que o cidadão tenha a possibilidade de fazer essa regulamentação antes que de fato seja aplicada a multa. É importante a gente lembrar que hoje a multa é grave para esses casos, né? A pessoa esquece de colocar o crédito e recebe diretamente uma multa grave. Isso é inadmissível ainda porque até 2020 funcionava esse estilo, né, de aviso prévio. Então a gente sabe que é um modelo que funciona, não existia a necessidade de fazer essa alteração, senão, ao meu ver, pela, né, questão da indústria da multa, que é uma questão que, inclusive, na semana passada nós aprovamos um projeto na Câmara Municipal de Curitiba pela transparência dos dados. Então a gente de fato quer que a Prefeitura Municipal traga dados mais acessíveis para a população e até mesmo para a gente precisa saber quantos % da arrecadação desse valor das multas é de fato utilizado para campanhas educativas, é de fato utilizado para mudanças no trânsito, para alterações, adequações, e a gente está muito fiel que esse projeto tenha aí um grande crescimento. Atualmente o projeto ia ter um parecer favorável do vereador da Costa pela tramitação desse projeto de lei na CCJ, mas o vereador Fernando Klinger, que é da base do prefeito, e também o vereador presidente da comissão, acabou pedindo vista do projeto de lei. Então a gente ainda não sabe o que esperar desse projeto. Pode vir aí uma resolução diferente do parecer do vereador da Costa, que foi pela tramitação e é um grande parceiro aí nessa pauta pela volta do aviso de infração, mas a gente aí tá muito crente que a gente vai conseguir sensibilizar alguns outros vereadores a respeito dessa pauta. E vale lembrar que já foi um projeto, estou reapresentando, na verdade, projetos parecidos já foram apresentados na casa e passaram na CCJ. Então eu espero que não seja só porque eu sou uma vereadora da oposição que esse projeto não venha a ter continuidade. Então a gente está bem, bem crente aí que vai conseguir tocar. Esse dos radares, a questão da transparência, inclusive, se eu estou errado, a senhora, por favor, me corrija, vereador. A questão do aspecto de que quando houve a aprovação, até na época em que se estava ali discutindo, a prefeitura veio e já tornou público antes mesmo que fosse obrigatório. Uhum. Então nem precisaria da aprovação, da discussão. Se já havia, né, por parte do município essa iniciativa de tornar público, que assim o fizesse. Exato. É uma pena, né? É uma pena. Há um debate pelo óbvio. Poderia ser tão mais fácil resolver. Há um debate pelo óbvio. Eu acho que é uma obviedade, tanto que eu concordei com vereadores da direita, né, do centro, enfim, de todas as ideologias, porque é uma pauta que também transcende o cunho ideológico.
E é uma pauta que, enfim, todo mundo tem a consciência de que deve haver a transparência nesses aspectos. Então, por que não essa transparência já não ser executada? Mas, infelizmente, é aquela coisa, né? Esses projetos são trazidos, há uma discussão ampla e a gente precisa se posicionar. Eu acho importante a gente se posicionar nesse momento. Mas, às vezes, a gente continua falando o óbvio. E eu mesmo acho que essa lei, a gente fez essa alteração na lei da transparência, né? A respeito dessas multas, mas eu acho que a lei, ela caberia ainda várias outras alterações, né? A gente podia trazer até mais um cunho mais fiscalizatório para ela, mas a gente vai a passos curtos, né? Vamos propondo, enfim, a efetividade dessa maneira e tentando inserir cada vez mais esse debate propositivo mesmo. Vereadora, merenda escolar durante o recesso. Me fala mais. Merenda escolar durante o recesso, porque, infelizmente, a alimentação dentro das escolas é muitas vezes a única alimentação que uma criança com invulnerabilidade social recebe naquele dia. A gente tem acompanhado situações em diversas famílias que a criança vai para a escola para comer. Eu sou filha de professora da rede pública de ensino, acompanho essa realidade a minha vida inteira e a gente propôs esse projeto de lei para que a merenda escolar ela seja dada, né, aos alunos, ofertada aos alunos, principalmente também em período de férias e recesso escolar, porque nesse período não dá pra gente corroborar com a insegurança alimentar. Essas crianças, elas precisam comer, elas precisam se alimentar, ir à escola para fazer essa alimentação muitas vezes até desonera a família de uma alimentação no dia. E a gente sabe que uma alimentação no dia para famílias que não têm o que comer é de fato uma política social muito efetiva para que a gente consiga segurar mesmo, né? Fazer com que a segurança alimentar de fato aconteça no município. E é uma proposta que eu me orgulho bastante, porque a gente lida diretamente com o dia a dia das pessoas, né? E a gente sabe que sem alimentação ninguém trabalha, ninguém estuda e ninguém tem lazer, ninguém convive. Então é de fato uma temática que a gente tem bastante apelo, assim, e bastante amor para trabalhar com ela. A ideia é que a prefeitura atenda? A ideia é que a prefeitura atenda. A gente faz esse clamor, né? Porque a gente, de fato, compreende que é uma prática que, óbvio, teria um custo. A gente sabe que vai ter um custo para manter por mais algum tempo. Mas eu acredito que esse custo, ele se sobreponha, né? Na verdade, ele é até mesmo menor do que o impacto social que isso gera na nossa cidade. Então, a gente precisa ter um certo compromisso com essa pauta. E isso é um aspecto interessante, porque e até pegando um gancho de um material que você utiliza nas redes sociais, existem, são muitas Curitibas numa só. Sim. É diferente você sair do bairro Mercês e ir até o Portão, Novo Mundo, ou a depender até a região do Prado Velho. É uma cidade, urbanizada, planejada, bonita, que funciona, que tem o seu... Agora, quando você vai para os extremos, né, para as regiões e áreas mais periféricas, aí é onde as pessoas, muitas não estão e os problemas são mais evidentes e latentes. Com certeza. E será que esses problemas estão sendo buscadas soluções? Exatamente. Né? Curitiba tem que ser pensada como um todo, mas analisando suas particularidades. E a gente tem várias particularidades em Curitiba. Às vezes a gente recebe vários turistas, várias pessoas, as pessoas falam pra mim, nossa, vereadora, mas não tem nenhuma área periférica em Curitiba, né? A gente não vê nada, só vê coisa bonita. Vamos pensar se talvez pode ser que a cidade seja realmente planejada para que esse turista não veja nessas áreas mais afastadas. Então a gente busca efetivamente estar com essas pessoas, entender os problemas reais que acontecem, por que que o asfalto até mesmo não tá chegando lá no bairro periférico e por que tá... Às vezes, né, a gente recebe muito isso nas redes sociais, João. Ai, vereadora, fizeram um asfalto de novo na frente da minha casa que já tinha um asfalto bom. E aí a gente recebe lá das áreas periféricas, nossa, o asfalto nunca chegou aqui. Então a gente tem que entender, né, quais são as prioridades da prefeitura, tem que pensar também numa forma diferente. Esse ano a gente tem a discussão do plano diretor, como é que a gente faz para trazer essas comunidades, trazer esses bairros mais afastados para essas discussões. A gente protocolou recentemente uma proposta para fazer com que haja isenção tarifária também no transporte coletivo toda vez que discussões acerca do plano diretor estiverem acontecendo, como conferências da cidade. Então a gente tem esse compromisso de
trazer a população para debater. Eu acho que nenhuma política pública se faz sozinha, e eu acho que o poder público está cada vez mais na hora de ir para os extremos e de entender a realidade de lá, para daí voltar para o centro. Falando um pouquinho sobre esporte, mas não com foco no esporte, sim o que acontece dentro dos estádios. E o que muitas mulheres, principalmente, acabam sofrendo de importunação sexual. Não é só isso, também é questão de racismo, inúmeros casos. Recentemente nós noticiamos aqui no Pan News Curitiba um caso triste, registrado ali em Joinville, né? Mas com um time aqui do Paraná, quando um atleta, um jogador, né, se dirige a um colega de profissão e profere ofensas, né? O crime de injúria racial, enfim, é um absurdo. Assim como também é um absurdo a questão das mulheres que acabam sofrendo importunação sexual. É preciso trabalhar e avançar nesse aspecto. De que maneira? É preciso trabalhar. Temos também um projeto de lei em conjunto com a vereadora Georgia Prates. É um projeto que prevê justamente essa proteção à mulher, né, através de campanhas educativas dentro dos estádios, né, munidas ali pela Prefeitura Municipal de Curitiba, para que de fato exista esse, né, conseguir fazer com que as pessoas, até mesmo que trabalham dentro dos estádios, consigam estar capacitadas para fazer o atendimento quando esses casos de importunação eles ocorram. A gente precisa conscientizar a população, precisa falar que lugar de mulher é também no estádio, é também torcendo pelo time. A gente tem um compromisso muito grande com as torcidas, e eu acho que é um compromisso nosso. As mulheres precisam ocupar a cidade, não tem essa de que futebol não é uma pauta para nós, e a gente sabe que as mulheres ocupam esses espaços e precisam ocupar com respeito, né, acima de tudo. Sobre o racismo, a vereadora Georgia Prates, que está também comigo nessa lei, ela já aprovou uma lei, né, efetivamente para o combate do racismo dentro dos estádios, e agora a gente está vindo aí com essa proposta, que na verdade é uma proposta resgatada de uma outra vereadora na legislatura passada, a vereadora Maria Letícia. Tinha essa proposta, não se reelegeu. Eu e a vereadora Jorge, a gente olholhou para a proposta e falou, às vezes dá para resgatar boas ideias, e aí a gente está novamente trazendo essa ideia para fazer com que de fato a gente consiga uma sociedade que saiba respeitar as mulheres, né, João? Eu acho que infelizmente é mais um assunto óbvio que a gente tem que pautar. Já que você está falando disso, eu tenho que perguntar. Bom, você tem 24 anos, é isso? 24 anos. Foi a vereadora eleita mais jovem da história da Câmara? Olha, a gente ou só dessa legislatura? A gente teve uma vereadora mais jovem do que eu, que foi a primeira vereadora eleita no município de Curitiba. Que inclusive Quem que era, é a Maria Olímpia. Ela dá o nome, inclusive, da nossa escola do Legislativo. Isso é muito interessante. Então ela foi a primeira, mas assim, anos atrás que ela veio, mas é muito legal saber que a primeira, né, vereadora de fato foi uma mulher. Se eu não me engano, ela tinha 19 anos na época que ela foi eleita, e isso é muito bacana, né? A gente, na verdade, resgata, mas eu gostaria que nós tivéssemos mais mulheres jovens dentro da Câmara. Como que é? 24 anos, a vereadora mais jovem, primeiro mandato. Sim. E eu vejo que muitas vezes você acaba sendo até ofendida por alguns colegas, né? Até não, é diretamente ofendida por alguns colegas que, penso eu, que se incomodam com o teu raciocínio, a tua inteligência, talvez até em detrimento do que eles não conseguem acompanhar, ou há uma certa limitação. Como é que é esse dia a dia lá? Pois é um dia a dia bem conturbado, João, porque eu preciso me reafirmar todos os dias que eu tenho possibilidade de estar ocupando a mesma cadeira que eles. E isso a gente vê no discurso, isso a gente vê em várias questões. Na verdade, essa semana, João, a gente teve uma discussão lá que, olha, me tirou do sério, porque eu tava falando com a equipe, eu acho que foi a primeira vez que, de fato, eu fiquei, sabe, nervosa numa situação de plenário, que começaram a falar que nem todos, que assim, eles fizeram, na verdade, diferente, né? Eles falaram que existem sim alguns jovens que são bons. Então, assim, eles colocaram os bons como exceção. Então, pera lá, né? Como assim? Não, existem sim alguns jovens que não depredam, existem sim alguns... Não, pera lá, né? A juventude, a gente tem juventudes, e aí vamos falar de diversas ideologias, em diversos segmentos, atuando em diversas áreas. Eu acho que é isso mesmo, juventude tem que ser plural, juventude tem que ocupar os espaços que acha que devem ser ocupados, mas é muito complicado, porque eu sinto
constantemente que realmente acham que aquele não é meu espaço. E é muito difícil ter que ficar o tempo todo se reafirmando que uma mulher jovem consegue estar nesse espaço também. E aí, até mesmo pra mim, é muito mais complicado, porque eu efetivamente, daí, João, eu me debruço nos projetos. Aí a gente lê, a gente se dedica, porque eu sei que o mínimo que eles apresentam vai ser o máximo, né? Nossa, vai ser ali uma coisa maravilhosa. Às vezes eles falam o óbvio, todo mundo aplaude, né? Ai, que coisa linda. Agora, eu preciso, de fato, ter um embasamento teórico muito grande para conseguir sustentar algo, para que eu seja efetivamente vista como alguém legal, alguém boa na política. E é trabalhoso. Assim, não reclamo porque é o que eu gosto de fazer. Mas, de fato, há essa ausência de pertencimento. Esses espaços políticos ainda não são pensados para a juventude. Mas eles não são pensados para a juventude, João. Acho que tem que haver pessoas mesmo que, enfim, derrubem a porta para que isso aconteça. Eu não quero que daqui 20, 30 anos alguma mulher jovem ou algum homem jovem também sinta-se da mesma forma que eu sinto hoje na Câmara Municipal de Curitiba. Acho que aí precisam existir pessoas que mudem essa realidade e tomara que eu possa ser uma dessas pessoas que pelo menos contribua para acabar um pouquinho com essa ideia de que jovem não sabe discutir de igual para igual. Já caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso papo, da onde surgiu essa ideia? Vou me candidatar a vereadora, 24 anos e tal. Eu, fazendo um paralelo com 24, já estava trabalhando lá em Floripa, né? Já estava lá trabalhando, tinha estava formado e tal, mas não imaginava em 24 anos, ou eu não tinha essa pretensão. E a Camila, em que momento veio? Olha, a Camila sempre foi envolvida em causas sociais, sempre foi a pessoa que estava discutindo, que estava questionando, que estava trazendo essa crítica social, e eu acho que foi através da política de conselhos, fui presidente do Conselho Municipal da Juventude, construí o Conselho Estadual da Juventude, sempre trazendo políticas públicas voltadas para as mulheres, para a juventude, para a educação. Então, na verdade, João, eu brinco assim que é um trabalho que eu faço, eu tô fazendo um trabalho que eu faço há 6 anos, a diferença é que hoje as pessoas estão vendo esse trabalho, eu tenho essa possibilidade de que as pessoas vejam o que eu faço, e eu brinco que agora eu recebo para fazer o que eu sempre fiz de graça. Porque assim, a gente fazia esse trabalho voluntário a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu faço essa construção, e principalmente a partir dos 17 anos. Com 17 anos foi quando efetivamente eu comecei a fazer construção de política pública. Eu já tenho até algumas leis, João, que eu dei ideia de aprovação na Câmara Municipal de Curitiba, que são aprovadas quando eu ainda era estagiária da Câmara Municipal. Então, assim, a gente tem uma construção legal, eu acho que é uma continuidade de um trabalho, e eu fico muito feliz porque estar hoje na Câmara Municipal de Curitiba, as pessoas falam pra mim, Camila, era um sonho? Não é um sonho. Estar na Câmara Municipal de Curitiba não é um sonho. Estar na Câmara Municipal de Curitiba não pode ser pra ninguém mérito e pra ninguém final de carreira. Eu trabalhei a vida inteira para ser vereador e agora... Como se fosse profissão política, né? Exatamente. Não é isso. Agora que tá começando, agora que você entrou na Câmara Municipal de Curitiba, é que teu trabalho começa. Agora são 4 anos de construção coletiva. E eu me sinto assim. É como se a população tivesse me dado a oportunidade de dar visibilidade para um trabalho que a gente já vinha exercendo, para que a gente consiga agora ter real possibilidade de impactar as pessoas. E lembrar, João, que ser vereador é sobre falar de responsabilidade. A gente não tá brincando para fazer like, a gente não tá brincando de estar lá, né, 3 vezes na semana fazendo discussão. Não, o trabalho é cotidiano. Eu acordo às 7 horas da manhã, João, e eu vou dormir às 3 horas da manhã. E é isso que a gente faz. E tá do lado da população sempre é o nosso compromisso, é a forma que a gente trabalha. Eu acho que é a forma que devia ser padrão do trabalho dos políticos. Todo político devia ser assim. E se precisar brigar com todo mundo para que a gente mude a cultura política e faça com que os políticos de fato tenham responsabilidade com a população, com o dinheiro público, a gente vai conseguir mudar alguma coisa, e tomara que esses meus 4 anos sejam 4 anos de contribuição para a melhora da qualidade política do nosso estado. Camila, para quem quer acompanhar o teu trabalho nas redes sociais, fica à vontade, como acompanhar as discussões, as propostas e de que maneira seguir. Com certeza. Então, toda segunda, terça e quarta, no período da manhã, a Câmara Municipal de Curitiba está sempre disponível através do YouTube. Sessões plenárias também são todas transmitidas. Na terça-feira à tarde, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, onde eu debato com técnica mesmo, João, com qualidade, né?
projeto por projeto de lei lá na CCJ, também é transmitido toda terça-feira a partir das 14 horas. E também nas redes sociais, @CamilaGonda, Camila Gonda com C e 2 L's, né? Lá nas redes sociais a gente tenta trazer uma comunicação, minhas assessoras de comunicação, a Daiane Basso, nossa jornalista, a Marina Prata, são mulheres dentro da nossa comunicação que fazem a máquina girar, e a gente quer de fato trazer uma comunicação que seja acessível para a população. Não dá para falar com juridiquês, não dá para falar com palavras que de fato afastem a população. A gente fala com linguagem acessível, porque a população precisa entender dos seus direitos, e na nossa rede social a gente tenta desmistificar e trazer informação de qualidade. Aí, vereadora Camila Gonda conversando conosco. Obrigado pelo papo, vereadora. Sempre às ordens, portas abertas e sucesso. Boa sorte na caminhada. Muito obrigada, João. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece. Sucesso e boa sorte. Estamos sempre de olho no trabalho que é feito pelo Legislativo Municipal e também, consequentemente, no trabalho da vereadora. Muito obrigada. Vamos lá, 11h34.